Fala pessoal, professor Holmes aqui e vamos de informática básica. Muita atenção, nós temos uma aula agora muito importante, certeza que vai cair na sua prova. Então você concurseiro, concurseira, você que está na reta final agora para a sua aprovação, Jornada NAB, força total, vamos lá, vamos à aula de segurança das estações de trabalho. Vamos nessa? Vem comigo, vamos para a tela aqui. Vamos rachar a tela, vamos embora. Proteção das estações de trabalho, tá? Tema que é certeza cair questão lá na prova. Por quê? Porque todo banco precisa, galera, precisa ter muita segurança, precisa de proteção para as suas estações de trabalho. E se tem alguém que detona qualquer tipo de segurança, é o tal do usuário, ou seja, o BIOS, o bestinha ignorante operando o sistema, aquele carinha que fica atrás ali do monitor, aquela pecinha que fica entre o teclado e o monitor, esse aqui bagunça com tudo. Então vamos nessa, vamos aprofundar aqui alguns pontos. Então primeiro, com relação à proteção de estações de trabalho, vamos focar aqui na tela. Definição de estação de trabalho. O que é uma estação de trabalho? Estação de trabalho, a gente sabe que é toda e qualquer unidade de operação do nosso Peopleware. Então, lembrem desse nome aqui, ó. Peopleware, que é o usuário. É o camarada, é a camarada que vai lá e utiliza todas as ferramentas, os dispositivos daquela estação, ou seja, daquele ponto. Tá certo? Então, vamos lá. E o que a gente precisa entender com relação a este elemento chamado estação de trabalho? Primeiro, nós precisamos da estação de trabalho para fazer o nosso papel. Então, o agente comercial precisa da estação de trabalho para funcionar. Então, ele precisa da estação de trabalho para trabalhar. Sem a estação de trabalho, o operador não consegue registrar um contrato, pedir um empréstimo, aplicar ali um CDB, enfim. Ele precisa, para realizar todos os produtos, os serviços vendidos pelo banco, ele vai precisar necessariamente de ter uma estação de trabalho. Então, a estação de trabalho é a unidade básica. Pensando na pirâmide, ela é a base dessa pirâmide. Então, foca aqui na tela de novo, vamos dividindo aqui. Então, qual é a importância da proteção de estações de trabalho? Nós precisamos dela, mas elas também são vulneráveis, elas têm riscos de segurança. Então, comprometem a rede inteira. Por quê? Por causa do malware. E esse malware, quem que ativa ele? Muitas vezes é o usuário. Vamos embora. Então, definição. O que é a estação de trabalho? Estação de trabalho, então, vai ser aquela unidade, ou seja, é o computador que eu vou utilizar para os objetivos profissionais dentro do meu ambiente de trabalho. Então, ele vai atender às necessidades específicas do meu usuário, ou seja, se ele é um gerente, ele tem as demandas dele. Se ele é um escriturário, tem as suas demandas. Se ele é um caixa, tem suas demandas. Então, ele vai precisar suporte a múltiplas telas, vamos dizer que ele trabalha com várias telas. Ele precisa de processamento, armazenamento, enfim, todos os recursos que ele vai precisar para garantir a esse usuário produtividade, eficiência e eficácia, você vai precisar oferecer nessa estação de trabalho. Então, essa estação de trabalho, essa base, ou seja, onde o trabalho dele vai estacionar. Então, é o computador dele. Vamos embora, volta para cá. Vamos seguir. Quais são os elementos aí que a gente precisa observar que vão cair lá na sua prova com relação à segurança nas estações de trabalho? Primeiro, o conceito de malware. O que é o malware? Lembrem do nome, mal. Mal não é aquele mal do mal com U, que é o contrário de bom. É o mal ao contrário de bem, né? Então, é aquilo que faz mal. Aquilo faz bem, então é uma coisa que é saudável. Aquilo que faz mal é aquilo que não me faz bem, obviamente, né? Mas por que você está falando isso, Holmes? Porque malware é o sistema que faz mal, certo? Então, se ele está fazendo mal, ele está nos atrapalhando de alguma forma. Então, muita atenção em relação a isso. As estações de trabalho estão sujeitas a infecções por, obviamente, vírus, worms, trojans e outras formas de malware. Viu aí que eu falei várias maneiras de
você nomear um malware. Então, malware, existem tipos de malware. E nós vamos trabalhar esses tipos ainda. Mas entendam o seguinte, o que o malware faz? Ele faz mal, ou seja, ele prejudica. Prejudica o quê? A estação de trabalho só? Não, prejudica toda a rede, todo o sistema. Tá? Então, o que ele faz? Danifica arquivos, danifica sistema, permite que atacantes remotos obtenham acesso não autorizado. Ou seja, vem alguém de fora da sua organização e aciona lá dados, acessa dados seu. Então, o malware é algo muito importante para a segurança de dados de uma organização, consequentemente, vai estar lá na sua provinha. Primeira consequência de um malware, acesso não autorizado. Acesso não autorizado. O que então seria um acesso não autorizado? É igual alguém querer entrar no banco às 4h01 da tarde. Meu amigo, fechou a agência. Então, se está fechado o banco, né, nem mais é 4 horas, tem banco que até variou o horário, né? Mas enfim, imagina o seguinte, fechou a agência, 6 horas da manhã, melhor, 6 horas da manhã já está a galera, né, os aposentados lá, estão lá na fila já. Vamos pensar o seguinte, 3 horas da manhã, tem alguém querendo entrar na agência, ele pode entrar na agência só se ele for uma pessoa autorizada, um segurança, algum agente ali para resolver alguma situação pontual. É uma coisa, ele tem uma autorização para entrar. Nesse caso, um acesso não autorizado é aquele que entra sem ter sido autorizado. Tá? É aquele famoso penetra. Imagina um penetra de uma festa, é aquele que não foi convidado, ele não foi autorizado, mas ele foi assim mesmo. Como que esses penetras aí fazem e desfazem dentro de um sistema? Graças a atingirem, por exemplo, estações de trabalho com malwares. Então, ele coloca um malware lá que permite que ele entre, que abre a porta. É como se eu colocasse alguém que abrisse a porta lá para mim. Então, as estações de trabalho geralmente são o alvo, ou seja, elas são o objetivo para que ele possa disseminar aquele malware. Então, ele manda um e-mail lá para o agente do Banco do Brasil, você viu o seu e-mail lá, e aí você vai, vou clicar nesse e-mail aqui. Acabei de ser o visitante número 1001 do site, acabei de ganhar um carro 0 km, clique aqui, saiba mais. Ou então aqueles que mandam aquele e-mail, né? Chegou o seu boleto, ou chegou o seu processo na justiça, clique aqui. Aí a pessoa tem um link lá e está lá, nome do seu processo.pdf, mas é um link. Aí você clica e aí, meu amigo, aquele abraço, né? Então, a sua estação de trabalho ela é alvo o tempo inteiro. Alvo de quê? De ataque de hackers, que são aqueles usuários que tentam instalar malwares. E eles, o que esses hackers querem fazer? Acesso não autorizado, ou seja, ele quer roubar informações, dados pessoais, dados como senhas, informações bancárias, cartões de crédito, ou simplesmente querem, de alguma forma, apagar esses dados, danificar esses dados. Ou até mesmo sequestrar esses dados e depois cobrar de você um resgate. Então, o acesso não autorizado é um drama. O que mais? Uso indevido de dispositivos USB. Praticamente todas as provas, Sesgran Rio, a gente vê questões envolvendo dispositivos flash, né? Ou dispositivos móveis, dispositivos USB, que é USB é uma sigla, né? Que significa é como se fosse um barramento universal, é a unidade de barramento universal. Vem do inglês. E essa unidade de barramento universal era uma forma de você criar uma conexão que troque dados com a máquina, com o hardware da máquina, e esses dados sejam trocados de tal forma que você consiga acessar ou ter dados acessados, ou seja, há uma troca de dados. Então, esses dispositivos conseguem transferir dados? Conseguem. Então, eles conseguem transferir um malware? Consegue. Consegue transferir um vírus, um cavalo de Troia? Consegue. Um worm, um spyware? Consegue. Então, todos esses nomes que a gente está falando vêm de dispositivos USB. Então, estação de trabalho, você pode conectar numa estação de trabalho um dispositivo de USB de um cliente que chegou lá e fala assim, minha identidade está aqui, ó, nesse USB, coloca aí, por favor. Negativo, né? Não, USB, não. Fiquem atentos lá na prova. Vai cair USB na prova? Não, a resposta já é não. Quer dizer, vai cair na prova, a resposta é possivelmente. E se cair na prova,
qualquer questão vinculada ao USB, lembre-se que não. Posso colocar um USB do meu vizinho que tem lá 10.000 MP3 lá que eu baixei da internet pirata? Não pode. Não pode. Uso indevido. Tem políticas de segurança que devem ser seguidas. Vamos lá, seguindo. O que mais nós temos aqui? Phishing, né? Phishing é um ataque muito comum, que ele foca aí nos usuários, então tá aqui o phishing, que ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar enganar você para que você divulgue informações confidenciais, sua senha, questões financeiras. Um exemplo de phishing assim, bem comum, chega lá um e-mail falando assim, por uma questão de segurança, nós pedimos a você que altere sua senha imediatamente, porque houve uma tentativa de hackear a sua conta. Digite aqui a sua senha. Aí você vai lá e digita a sua senha. Isso foi suficiente para o cara já entrar na sua conta, porque você acaba entregando, digamos assim, entregando o ouro. Pulou na lança. É aquela coisa, tem que prestar atenção, né? Muitos dados são dados que o próprio usuário acaba fornecendo, porque ele foi enganado, ele pensa que está acessando, por exemplo, o site de um banco, mas ele está acessando um site completamente diferente. Aí, por exemplo, o cara fala assim, vou acessar o site do Banco do Brasil, bb.com.br. Aí ele recebeu um e-mail dizendo para alterar a senha dele. Aí um link lá, clique aqui. Aí o cara clica, tava lá, bbbb.com.ru, lá da Rússia. Aí o cara nem prestou atenção e colocou os dados, acabou de cair no phishing. Ou seja, ele funcionou ali como uma vítima, né, desse ataque. Outro problema é a chamada vulnerabilidade do software. Por que eu não posso instalar qualquer programa que eu baixo da internet, especialmente programas piratas? Aí você fala assim, cara, eu quero usar o Word pirata que eu baixei lá no Baixa Aqui, lá no Torrent. Por que eu não posso instalar esse programa aqui? Esse programa é muito top. Cara, por que você acha que os caras hackeiam um programa e te dão de graça? É para poder, junto com o programa de graça, te mandar um malwarezinho básico para roubar todos os seus dados. Então, existem softwares que têm vulnerabilidades e softwares não licenciados que não têm uma fonte confiável são exemplos disso. Beleza? Então, estação de trabalho, eu posso instalar na minha estação de trabalho qualquer software? Não, somente aqueles que se enquadram à política de segurança da organização e, consequentemente, existem níveis de autorização. Em geral, o usuário, ou seja, o usuário da estação de trabalho não tem permissão para instalar ou remover programas. Ele não faz nada. Ele precisa de um administrador, ou seja, do administrador da rede para que ele possa fazer isso. Então, muita atenção em relação a esse aspecto aí também. Ok? E aí, nós entramos para um momento delicado da nossa aula. Controle de dispositivos USB. Bem, já falamos sobre isso, né? Então, há muitos riscos de segurança quando se trata de dispositivo de barramento universal. O que você precisa fazer? Usar técnicas de controle desses dispositivos, de tal forma que você saiba quais são os dispositivos, a origem e se eles estão autenticados ou não. Então, nesse caso, possivelmente o banco vai ter uma política bem restrita e provavelmente só tokens, só unidades flash autorizadas que podem ser utilizadas e quando são, né? E, obviamente, isso vai envolver ferramentas de controle, desde ferramentas de controle de segurança, como dentro do próprio sistema. Talvez, na sua estação de trabalho, você queira colocar um USB lá com os 1000 modões MP3, você colocou lá, eu vou querer baixar uns modões novos aqui, não vai abrir, a unidade não vai ser reconhecida. Tá? Melhores práticas para controle de dispositivos USB. Quais são as melhores práticas? Para nós, usuários, para você, na prova, não coloque o USB na máquina sob circunstância nenhuma. Tá? Deixa isso como responsabilidade do administrador. USB de cliente, USB seu, nada disso, fora, zero, ok? Então, fiquem muito atentos em relação a isso. O foco tem que ser esse, beleza? Muito bem, pessoal. Então, foco aqui em mim.
Vamos muita atenção. Segurança da informação, tá? E a gente vai entrar em algumas questões como hardening, como o que é quais são os tipos de malware, o que é um malware e como que eles infectam a nossa estação de trabalho e quais são as nossas medidas de segurança. Então, por hoje, por esta aula é só e a gente se vê no nosso próximo encontro. Vamos focar nessa minissérie sobre segurança da informação dos ambientes de trabalho e a gente se vê no nosso próximo encontro. Continue os estudos firmes e fortes. Até a próxima. Tchau!